Compartilha, melhor. Tá bom. Obrigada pela paciência. Então, semana passada, a gente fez a primeira parte de visão. A gente olhou alguns passos, algumas definições que tinha de visão no livro, e hoje a gente vai falar de algumas coisas que não estão no livro. Então, no finalzinho do capítulo, ele falou que visão é uma habilidade dada por Deus para captar a imagem de algo que Deus quer operar através das nossas vidas, se nós nos entregarmos a Ele. Então, eu vou te contar uma história que aconteceu uns 15 anos atrás. 15 anos atrás, a nossa família foi para uma conferência em Recife. Fomos alguns dias antes para conhecer Porto de Galinhas. Não sei se alguém daqui conhece, mas essa é uma foto. Então, você pode ver que é uma cidade pequena, mas tem muitos corais que dá para ver aqui. Você pode até andar em cima dos corais, se bem que não é muito bom, porque à medida que as pessoas vão tocando, aquilo vai matando isso, porque é uma coisa viva, né? Então, mas tem muitos peixes nadando naquela água, no meio das pedras e dos corais. É uma coisa linda. Então, nas horas de maré baixa, você pode caminhar até as pedras maiores, fazer snorkel para ver os peixes. Algumas horas mais tarde, a maré alta chega e a única opção para chegar à praia é ou nadar ou pegar um barquinho que circula para pegar pessoas que não querem nadar ou não sabem nadar até a praia. Então, um dia, todos nós, eu e o Larry e nossos 4 filhos, tínhamos ido fazer snorkel e ver os peixes coloridos. Eu sei nadar, mas eu não tenho muita segurança para nadar onde não dou pé. Nesse dia, nós nos divertimos muito e, de repente, olhei e o mar tinha subido. Procurei um barco-táxi, mas não vi nenhum. Larry e meus 4 filhos falaram, então vamos nadar, não é tão longe assim. Então, para acompanhar eles, eu concordei. E eu comecei a nadar, nadava, e nada do mar ficar mais perto. Parecia que estava ficando mais longe. Eu sei que não estava, mas... E, de repente, eu parei e o Larry, um dos meninos, estava me segurando. Eu comecei a respirar muito rápido e eu estava entrando em pânico, pensando que eu não ia conseguir. Então, Larry foi embaixo de mim, embaixo da água, ficou me segurando, ele me botou nos ombros dele e ele estava com a cabeça debaixo da água para eu poder ter segurança e ficar em cima e respirar e tentar me acalmar. Logo, o Nathan, nosso filho mais velho que mora em Niterói, ele perdeu a situação e ele, de repente, falou, mãe, papai precisa respirar. Você precisa vir aqui um pouquinho e ficar comigo. Daí foi o que eu fiz. Daí, no desespero, eu tinha esquecido que o Larry precisava respirar. Ainda bem que tinha Nathan lá. Então, um deles falou, mãe, fique calma.
papai vai ficar de um lado, um de nós vamos ficar do outro lado. Você vai segurando nos nossos ombros. Eu botei as mãos assim, em cada ombro deles, e eles foram me levando até a praia. E fiz assim, a gente chegou à praia. Enquanto a gente estava indo, eu olhei e ouvi o nosso filho mais novo, Jonathan, que tinha cerca de 10 anos na época, e ele estava lá nadando calmamente, como se não tivesse nada estranho acontecendo. Então, eu pensei, puxa, meu filho de 10 anos está lá nadando e eu aqui ansiosa e quase tendo um problema de pânico. E depois daquilo, eu comecei a refletir na situação. Quantas vezes eu tiro meus olhos do alvo, que é Jesus? Quantas vezes eu olho todos os perigos ao meu redor e acho que eu não consigo? Quantas vezes eu fico desanimada comigo mesma e acho que não vou mudar? Eu preciso ter visão. A visão que Deus tem para mim. Deus tem uma visão para cada uma de nós. Ele quer nos transformar, nos mudar, nos usar, basta a gente deixar Ele trabalhar. Ouvi uma pessoa dizer, sem Deus, nós não fazemos nada. Mas sem nós, Deus não vai fazer nada em nossas vidas. Deus não vai se impor na sua vida. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Ele não vai te obrigar a fazer nada, ele não vai te obrigar a segui-lo, ele não vai te forçar a fazer nada, mas ele quer você, como ele quer você. Mas ele não vai trabalhar na sua vida se você não der permissão a ele. Então, nós podemos ficar onde estamos, sempre tendo as mesmas dificuldades na nossa vida espiritual, sempre achando que não vamos mudar nada, ou podemos ter uma visão daquilo que Deus quer que sejamos. 2 Coríntios 3:18, o que a gente leu semana passada, é um dos meus versículos prediletos, diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o tempo verbal nesse versículo é o presente. Estamos sendo transformados. É um processo. Não acontece de um dia para o outro. Não disse fomos transformados, mas estamos sendo transformados. Mas nós temos um processo, um papel importante nesse processo. Então, como podemos fazer isso? Como posso mudar meu caráter para ser mais como Cristo? Então, para a maioria de nós, eu falei isso semana passada, Deus revela coisas na minha vida que eu preciso mudar. Se eu me fecho para o agir de Deus na minha vida espiritual também para. Não vou desenvolver o caráter de Cristo em todas as áreas da minha vida. Não vou crescer espiritualmente. Mas se eu faço mudanças e modificações de dentro para fora, aos pouquinhos o meu caráter vai mudar para ser mais como Cristo. Se você realmente quer crescer na sua fé, ser uma cristã madura, mudar sua vida espiritual, eu gostaria de sugerir alguns passos. Claro que você pode sugerir mais passos do que esses, mas a gente vai ver 3 passos. Primeiro, tome a decisão de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida.
Naquele dia, em Porto de Galinhas, eu tirei meu foco do alvo. Eu estava olhando os perigos em volta de mim quando eu pensei que não ia chegar à praia. Eu estava dependendo dos meus próprios esforços. E na vida espiritual, você precisa fazer sua parte, sim, mas deixe seu foco em Deus e depender do poder dele, que só ele pode nos dar. Tome a decisão de ir ao culto todos os domingos e qualquer outra reunião que você puder. Naquele dia do mar, eu não teria conseguido sem a ajuda da minha família. E nós temos que ter a mesma ajuda. A família de Deus nos incentiva, nos encoraja, nos consola nos momentos de dificuldade. Eu acho isso muito importante. Quando a gente está um pouco para baixo, assim, às vezes o nosso cônjuge pode nos ajudar, ou alguém na nossa família, mas outras irmãs e irmãos na nossa vida podem nos ajudar muito, e muito. Então, eu tomei uma decisão muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade. Eu fiz faculdade numa faculdade cristã, cerca de 3 horas da casa dos meus pais. E eu vi vários outros estudantes perdendo o culto de domingo de manhã porque tinham que estudar, queriam dormir, assim assado. Então, eu decidi que eu não ia perder o culto para nada, a não ser doença ou outra coisa assim fora do meu controle, mas principalmente doença. E Deus tem honrado minha decisão. Porque às vezes estou cansada, mas eu já tomei a decisão, vou ao culto e eu vou. E eu acho que acontece com vocês também, a gente sai animada, com mais força para enfrentar a semana, os desafios na vida, a gente se alimenta da palavra de Deus, é muito bom, muito importante. E em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que decidir colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Não deixar as coisas do mundo tirar nosso foco, porque isso acontece com muita facilidade. Ao invés de pensar nas coisas espirituais, a gente vai pensando nas coisas deste mundo. E claro, tem coisas deste mundo que a gente precisa cuidar, mas temos que manter o nosso foco em Deus. Faça exercícios para treinar sua alma. Quem faz exercício físico? Não tem mais ninguém? Eu não estou vendo todo mundo, mas... Então, quem faz treino para, assim, quem faz, assim, experiências para aprender a fazer um prato diferente de comida? Alguém faz isso? De vez em quando, mas não muito. Ou, assim, aula de direção. Tem gente que está fazendo aula de direção. Eu conversei com alguém domingo. Quem foi? Eu não me lembro. Alguém falou que estava fazendo aula de direção. Então, isso também é um tipo de exercício. Então, mas temos que fazer exercícios para treinar nossa alma. Então, exercícios físicos ou outro tipo de exercícios são importantes, mas mais importantes são exercícios para treinar nossa alma. Então, 3 exercícios me ajudam muito, que eu acho que são a base de tudo, assim. O estudo da palavra de Deus, tempo em oração e decorar versículos. Então, eu acho que todo mundo sabe disso. No meu grupo, tem uns 15 dias, nós decidimos, assim, que a gente iria agendar horário para, assim, ler a Bíblia e tudo, orar durante a semana. Eu acho que tem ajudado o meu pequeno grupo.
Mas uma outra coisa que ajuda muito é decorar versículos. Eu confesso que não decoro tantos versículos quanto eu deveria, mas eu acho que esse tempo que a gente assim faz uma tentativa, mesmo que você não consegue decorar muito bem, o tempo que você passa assim falando aquele versículo, meditando em cada palavra, ajuda muito, porque você está pensando no significado daquelas palavras e o que significa para você e o que Deus quer falar para você através daquele versículo. Então, isso é muito bom para a gente. E mais uma prática que eu confesso que não faço como eu deveria, mas as poucas vezes que eu já fiz, é solidão. No nosso mundo hoje, nós estamos cercados por atividades e barulho, muito barulho, e muitas atividades. Muitas vezes a televisão está ligada, ou rádio, pessoas falando, telefone tocando, aquele barulho de você receber uma mensagem do seu celular. Precisamos nos afastar de tudo isso para ouvir a voz de Deus. Procure se afastar de toda a tecnologia e pessoas e deixe a presença de Deus invadir sua alma. Sinta sua presença. O que Ele quer de você? Pense nisso. Preste atenção na presença dEle e do Espírito Santo. Eu acho que até quando a gente separa o nosso tempo para ler e orar, a gente deve ou desligar o telefone ou deixar o telefone numa outra sala e a gente entrar no nosso quarto, fecha a porta, porque, infelizmente, quando a gente escuta ou o telefone tocar ou aquele barulho que estamos recebendo uma mensagem, a nossa tendência é querer ver logo quem é. Mas, se a gente colocar em outro lugar, então isso não vai incomodar a gente. Então, através dessa e outras atividades para treinar sua alma, Deus trabalha dentro de nós, nos capacitando para fazer coisas que seriam impossíveis pelos nossos próprios esforços. À medida que nós praticamos exercícios físicos, vamos perceber uma transformação acontecendo nos nossos pensamentos, emoções e nossas vontades. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não consigo mudar. Já tentei, mas eu não consigo. Então, a gente tem que ir lá dentro de nós e ver o que estamos guardando, que não estamos entregando para Deus. Então, nós usamos exercícios de treinamento em todas as áreas das nossas vidas. Fazer exercício físico, que nem eu falei, cozinhar, dirigir, aprender a usar um computador, telefone, e é muito mais importante usar exercícios espirituais para atingir a maturidade cristã. Os exercícios para treinar nossas almas nos ajudam a nos aproximar de Deus numa forma que não poderíamos fazer pelos nossos próprios esforços humanos. Precisamos fazer a nossa parte, que é de praticar as disciplinas, e Deus vai trabalhar através disso para nos mudar, nos transformar e nos ajudar a crescer muito espiritualmente. E o nosso comportamento vai mudar. Por isso que Jesus fala em Mateus 11, 30, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, como posso ser uma pessoa diferente e mudar meu caráter como resultado? Mudar minhas escolhas.
Eu preciso mudar meus hábitos. Isso é muito importante. Mudar seus hábitos. Hábito é o que eu faço sem pensar. Os hábitos habitam no meu corpo. Então, o que você faz logo depois de levantar? Pense nisso. Você bota um chinelo, você escova os dentes, você toma seus remédios, o que você faz? Isso é um hábito. Você faz sem pensar. Então, um exemplo, andar de bicicleta. Se você sabe andar de bicicleta, você lembra quando você estava aprendendo que foi bem difícil aprender. Você fica na bicicleta, vai um pouquinho, você vai balançando, cai de vez em quando, né? Então, é difícil, mas com o tempo, aquilo vai se tornando um hábito e você faz isso sem pensar. Cozinhar é a mesma coisa. Se você lembra como quando você estava aprendendo a cozinhar, ou de repente você ensinou alguém na sua casa a cozinhar, é difícil no início, mas com o tempo isso vira uma coisa fácil. Então, vamos pensar em passos para mudar seus hábitos. Então, todos nós temos hábitos que precisamos mudar. Desculpe, eu estou com alergia e estou com um pouquinho de problema na garganta. Estou com um pigarro na garganta. Então, todos nós temos hábitos que precisamos mudar, ações e reações que fazemos praticamente sem pensar, mas que não agradam o Senhor. Pode ser a maneira que você fala com seus filhos, a maneira que você fala com seu cônjuge, com outras pessoas na sua vida, a raiva, alguém te irrita e você, não faz isso! Grita com outras pessoas, perde a paciência, mente, infelizmente, isso se torna um hábito. Então, como mudar esses hábitos? Então, vinho. Então, o que é vinho? Então, a gente vai ver o que é. O V representa visão. Primeiro, eu preciso ter uma visão daquilo que é desejado, que é valorizado. Exemplo, aprender um idioma. Eu reconheço que para mim, para minha vida, aprender um idioma vai abrir muitas portas para mim e tenho a visão de que isso seria bom. Então, eu conheço muitas pessoas assim, eu dou aula de inglês e tenho muitas pessoas que falam que quer aprender inglês, alguns para o futuro, que é o caso de adolescentes, mas às vezes eu dou aula para adultos que precisam muito do inglês por causa do trabalho. Então, pessoas têm essa visão. Então, tem o I, é intenção. Então, muita gente acha legal aprender um idioma, então, mas eu resolvo que eu vou aprender o idioma, eu preciso, eu quero, então eu vou. Daí eu tomo minha decisão, eu vou aprender, nada vai me parar, não é apenas uma ideia bacana, é necessário, então eu vou fazer. M, os meios. Eu tomo os passos para realizar meu alvo. Se eu não tomar esse passo, eu realmente não tinha nem a visão, nem a intenção de fazer aquilo.
Eu só falei sobre isso porque talvez achei legal, mas não para fazer mesmo. Então, um exemplo. Eu me inscrevo num curso de inglês, mas faltam muitas aulas, não me esforço para aprender inglês, não faço o dever de casa. Será que realmente eu decidi que eu quero aprender inglês? Eu acho que não. Talvez achei uma boa ideia na teoria, mas eu não quis me esforçar para aprender de fato. Mas me esforçando, fazendo meu dever, estudando, a visão que eu tenho vai se tornar uma realidade. Se eu digo, eu quero crescer em Cristo, mas raramente leio a Bíblia, não estudo em casa, não frequento os cultos, os estudos, não oro, será que eu tenho mesmo a intenção de mudar minha vida espiritual? Nesse passo, é importante colocar em prática os meios. Como vou crescer? Como vou alcançar a minha meta? Você pode mudar o vinho para mudar seus hábitos. Agora, pense na sua vida. Então, eu vou dar um exemplo que eu, assim, até foi por acaso, eu acho que eu não tinha visto esse material nessa época, mas eu acho que Deus me ajudou, porque muitos anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, eu reconheci que estava perdendo a paciência com eles frequentemente. E principalmente com os 3 mais velhos, assim, eu tinha muito trabalho, assim, eu estava ocupada, assim, tentando ensiná-los, cuidar da casa e tudo. E a gente sem parente aqui, era só a gente, eu e o Larry. Então, eu chegava, eu estava começando a perder a paciência deles, quando eles brigavam, ou faziam muito barulho e tudo. Então, eu chegava até falar grosso com eles, e eu pensei para mim, não posso fazer isso. Isso não é um bom exemplo, nem para ninguém que está me ouvindo, nem para os meus filhos. Eu tenho que mudar isso. Então, eu senti que Deus não estava se agradando comigo. Então, eu bolei um plano. Eu pensei, o que vou fazer quando sinto que uma situação está fora do controle? Então, pensei em várias situações que surgiram com meus filhos no passado e como eu iria reagir. No início não foi fácil, mas com o tempo eu fui colocando isso em prática e aquilo se tornou um comportamento automático para mim. Então, por exemplo, quando eles estavam assim brigando entre si, muitas vezes eu mandava cada um para sentar na sua cama e me esperar. E eu soube depois que o Nathan falou que ele sempre ia para a cama dele e sentar com muito medo, não sabendo o que eu ia fazer. Mas geralmente era o tempo para eu me acalmar e conversar com eles sobre aquele problema. Então, você tem problemas com sua raiva, fala palavrão, assiste muito televisão, fica tempo demais no celular, no computador, gasta demais em roupas cosméticos, você guarda rancor e até deixa de falar com seu marido um dia inteiro, alguma coisa assim. Então, se você realmente tem a visão de mudar certos aspectos da sua vida, esses passos podem te ajudar. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem a dificuldade de criticar demais. Muitas vezes você olha o negativo, fica resmungando, e encontra defeitos em quase tudo. Então, isso é um hábito. Então, como mudar isso?
Então, primeiro, visão. Eu identifico o problema e aceito sem desculpas que tenho essa dificuldade. Tenho a visão de ser uma pessoa diferente, mais agradecida, menos crítica. Então, intenção. Eu tomo a decisão. Vou mudar. O que posso fazer para me impedir de criticar? Então, eu oro, eu começo a planejar, eu decoro Efésios 4:29. Se você não sabe o que está em 4:29, você pode olhar depois. Pensar em louvores de gratidão para cantar em casa. Quando tenho um pensamento negativo, coloco alguma coisa positiva no lugar. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, os meios são o momento de colocar em prática, porque simplesmente achar que é uma boa ideia não adianta nada. Ter a visão não muda nada. Você tem que ter a intenção e os meios, colocar em prática esse seu desejo. Então, os meios. Eu decoro versículos e até coloco versículos como Filipenses 4:8 em casa. Se você não sabe o que é em Filipenses 4:8, é um bom versículo para decorar. Então, eu começo a cantar louvores de gratidão em casa, quando eu estou no carro. Mudo meu hábito de assistir televisão, não vou assistir, assim, noticiários muito negativos, como Cidade Alerta. Aquilo é muito pesado e dá muita coisa negativa em nossas mentes. Então, eu faço um caderno de bênçãos, onde eu anoto 3 coisas que aconteceram naquele dia, dos quais estou grata. Faço elogios de coração para todas as pessoas na minha casa. Agora, tem que ser de coração. Essa mudança vai ser rápida? Provavelmente não. Aprender uma língua é rápida e fácil? Não, não foi rápido e fácil para mim aprender português. Foi bem difícil e ainda tem sotaque, mas eu acho que esse sotaque eu vou ter para sempre. Mas é possível, sim, com a ajuda de Deus. Então, minha irmã, sua vida pode ser diferente. Deus nos dá forças e nossa transformação virá quando nós praticamos os exercícios para treinar nossas almas. Então, esse versículo é um coríneo que eu acho que todo mundo sabe. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, pense bem nisso. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que significa ser uma nova criatura? Qual é a diferença que isso faz na minha vida? Então, pense bem. O que é ser uma nova criatura? Então, vamos pensar um pouquinho na lagarta e na borboleta. Muitas vezes pensamos que ainda somos lagartas, ainda no pecado. Às vezes pensamos que sou um pecador que eu acerto de vez em quando. Você já ouviu uma borboleta dizer, eu sou uma lagarta com asas? É absurdo, né? Então, quando nós falamos que somos pecadores, estamos falando isso. Somos nova criação de Deus, que sim, de vez em quando pecamos, infelizmente, mas estamos sendo transformadas aos pouquinhos na imagem do nosso Deus. Então,
Você e eu somos nova criação. Devemos viver como uma nova criação, mas ainda habitamos nesse mesmo corpo. Todos nós temos velhas recordações, velhos hábitos, velhas maneiras de fazer as coisas. Nós vivemos num mundo que é contra Deus, contra os princípios que estão na Bíblia. É por isso, às vezes, que ainda pecamos. Quando eu me desligo de Deus e estou vivendo pelo meu próprio poder, estou vivendo pela carne e não pelo Espírito. Você não é uma lagarta feia, você está em Cristo e é uma linda borboleta. Então, vamos pensar bem que vamos mudar. Deus vai revelar coisas em nossas vidas que precisamos mudar. E Ele quer nossos corações para que sejamos mudadas de dentro para fora. Com Jesus no volante das nossas vidas, tudo é possível. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deixe-me parar a gravação. Tá bom. Alguém tem um comentário? Tá todo mundo em silêncio. Márcia. Desculpa, é que aconteceu um negócio aqui, passou um bicho aqui voando, eu tive que... Perdão, irmãs. Não tem problema, acontece. Eu não gosto de bicho voando. Então, vamos para os nossos grupos. Então, A Fátima está falando, mas acho que ela esqueceu do microfone. Tem que abrir o microfone, Fátima. Não, você falou que não gosta de bicho voando, nem da borboleta? Borboleta, sim. Olha uma borboleta. Tá mas bom. uma mosca varejeira, não. Vou fazer os nossos grupos e deixa-me ver. Maria Helena, tem quantas pessoas aqui do seu grupo? Tem todo mundo? Esther está aqui? Esther? Esther está aqui. O nome dela. Esther, você está? Ela estava, não sei se ela ainda está, mas ela apareceu. Eu tô. Peraí, meu vídeo sumiu. Apareci. Voltou. Tá bom. Meu vídeo sumiu. Então, aqui a Leninha. A Leninha está? Leninha. Tá aqui. Kátia, não. Cida. Kátia, não. A Cida está do Petrônio? Não. 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 E Maria Helena está. Tá bom. Então, várias dessas pessoas. Então, vou dividir em 2 grupos, eu vou ficar aqui fora. Então, se você não receber uma mensagem, vocês que geralmente vão para o grupo da Glorimar, é porque vocês vão ficar aqui comigo, fora. Assim, eu posso mandar pro... deixa eu ver. Do seu grupo, Márcia é Verônica. Jane. Deixa eu ver. Luísa. Eu vou ter que fazer diferente. Luísa é no seu grupo, né? Luísa, Esther, Jane e Verônica. E Deise. Tá. Vou com tudo. Jane está, Deise, Cida, Camila.
Deixa-me ver, Luísa. 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Então, quem vai ficar comigo é Nelly, Maria Helena, Leninha, Gisele, Cida e Camila. Tá bom? Tá. Fátima. É a Fátima. Eu vou ficar onde? A Eu vou ficar Fátima onde? é da Glorimar. Não, Fátima, deixa eu ver. Fátima é da Glorimar. Tá bom. Eu recebi uma mensagem aqui. Deixa eu ver se alguém está escrevendo com dificuldade. Não. Tá bom. Então, todo mundo, vocês podem abrir o microfone. Ô, Cone, ainda está gravando ainda. Tá gravando ainda? Ainda bem que eu tenho você, Leninha.